Presidente, todos, primeiro fazer um registro, né? Que o ministro Paulo Guedes deveria ouvir os servidores da Fazenda, os auditores, os técnicos, mas ele ouve quadros estranhos ao setor público da economia, o senhor Rogério Marinho e o senhor Leonardo. Talvez, se ele ouvisse, ele tivesse uma outra orientação, de qualquer maneira que foi dada aqui. Mas ele ouve aqueles que vão sustentar essa injustiça. Primeiro, falam sempre aqui, rigorosamente, a mesma coisa. É uma repetição, não entram no debate. Se recusam a responder aquilo que é perguntado. E vem aqui, despesas, exceto o serviço da dívida. Por que eles não põem a despesa toda? Despesa e serviço da dívida. Mas eles não põem, que se eles colocarem a despesa e também o serviço da dívida, eles estarão denunciando a extorsão que significa o serviço da dívida. Mas eles não põem, eles insistem em omitir essa informação. É claro que nós temos acesso a essa informação, mas eles deveriam colocar nos documentos que eles distribuem, pô. E a omissão significa uma confissão. De qualquer maneira, seria bom que colocasse. No documento que foi distribuído, o ministro Paulo Guedes, numa das planilhas, ele compara a extrema pobreza, dizendo que o número de crianças e adolescentes, 0 a 14 anos, na extrema pobreza, é 7 vezes maior do que os idosos na extrema pobreza. Essa reforma é para colocar todo mundo na extrema pobreza. O desemprego está aí, a informalidade, principalmente os jovens. Olha o poder de compra de um salário mínimo. Tem que se verificar isto, que o Brasil está há décadas dentre as maiores economias do mundo, mas a má distribuição da renda gera toda esta calamidade social dentro da qual estamos mergulhados. Olha o poder de compra de 2 salários mínimos, já que 95% dos aposentados estão na faixa de 1, ou de menos de 1 a 2 salários mínimos. Seria interessante que aqueles que falam no futuro, não sei se o senhor Leonardo tem filhos, que ele falou que não quer isso para os filhos dele, nem sei se tem filhos, que talvez se tivesse, teria uma responsabilidade, uma preocupação um pouco maior com a verdade dos dados, não com a manipulação dos dados. Taxa de envelhecimento, taxa de natalidade. É claro que houve, no Brasil, um controle da natalidade rigoroso. E é por isso que o número de idosos cresceu e o número de jovens diminuiu. É só por isto. Porque o Brasil é um país dominado. Existe um controle em cima disso. Diz assim, renúncia previdenciária. Esta reforma representa uma das maiores renúncias previdenciárias. Não é por acaso que a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional da Agricultura, estão fazendo propaganda na televisão. O setor patronal defende. Eu não conheço nenhum setor do serviço público, nenhum setor dos trabalhadores na iniciativa privada, nenhuma organização sindical defendendo esta reforma. Que se fosse bom para os trabalhadores estariam defendendo. Por que os trabalhadores não defendem? Por que os servidores públicos não defendem? Porque isto é um absurdo. E aí, a questão no serviço público, o Estado mínimo, estão transferindo para a iniciativa privada responsabilidades públicas. Não tem concurso? As terceirizações, no momento em que vão se aposentando. Claro que o déficit tem que ser maior. Mas o senhor Leonardo, quando tratou dos professores, usou uma expressão muito interessante. Desce o sarrafo neles, em todos. Descer o sarrafo em todos. Foi a expressão utilizada aqui. Na verdade, descer o sarrafo em todos significa aprovar esta reforma. E é por isto que o PDT fechou questão contra essa reforma. Esta reforma não interessa ao país. Essa reforma interessa ao capital financeiro e ao grande capital industrial. Então, a bancada do PDT fechou questão contra esta reforma. E mais,
Esta reforma não tem remendo. Não há possibilidade de reduzir danos. Ela tem que ser integralmente rejeitada, para que possamos debater em outro nível. Para encerrar, senhor presidente, existe uma piada que um surdo estava pescando. Um outro surdo passou e perguntou: você está pescando? Ele respondeu: não estou pescando. Ah, pensei que você estivesse pescando. A grande questão é que aqui, aqueles que representam o governo se fazem de surdos diante do óbvio. Então, essa reforma, o PDT fechou questão contra.